Ó, último material, coloquei aqui já. E lá no material da disciplina também está aparecendo lá, já atualizei lá. Então, aqui a gente entra na parte de múltiplos processadores, né? E aí é mais, às vezes até parece mais uma aula de arquitetura, que seria aquela matéria lá que eu comento, que seria antes, né? Você tem circuitos digitais, você tem a arquitetura, que é como está organizado o computador, e depois você entra no SO. Por que eu falo que a aula mais parece de arquitetura? Porque para o sistema operacional funcionar em cima de um computador que tem vários processadores, vários núcleos, depende de como esse elemento aqui funciona, né? De como o computador funciona, como que ele está organizado, como que é esses múltiplos processadores. Por isso que puxa mais para a arquitetura. Só que, às vezes eu falo, está executando alguma coisa em um processador, né? Depende o que o sistema operacional vai fazer. Porque se são dois processadores, o sistema operacional precisa escalonar para dois processadores. Então ele vai ter bem mais trabalho em cima disso aí. E a parte aqui de processamento paralelo, né, que seria processamento paralelo, é executar duas coisas ao mesmo tempo. Essa parte de processamento paralelo é dividida aqui em uma organização, né? Essa organização, aqui eu tenho uniprocessador, ou seja, sistemas, computadores, no caso, com um processador só, onde não tem mais de um processador, não tem mais de um núcleo, então é só um processador. Então, esse daqui não é processamento paralelo, certo? Aqui, ó, tem uma outra representação de arquitetura paralela, só que essa representação aqui não existe, não tem nenhuma implementação comercial, né? Então a gente acaba ficando aqui, essas duas dá para analisar junto. Aqui eu tenho uma, aqui mais uma e essa. Então eu tenho aqui, ó, vou numerar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. 4 representações, 4 arquiteturas, ou seja, 4 modos que um computador pode estar organizado para trabalhar com processamento paralelo, para fazer as várias coisas ao mesmo tempo. Entra esse conteúdo sim, tá? Lembrando lá, ó, na ordem que a gente viu, 6, 3, 4, 5 e agora o 8. Né? Esses 5 capítulos aí. Volta aqui. Então, essas 4 representações, essas 4 arquiteturas aí que a gente vai ver, né? Bem nessa sequência, aí, nessa representação aí. O que quer dizer aqui agora? Vamos explicar essa imagem aqui. Eu só falei das partes mais lá embaixo, né? Só desses números aí, basicamente. Só que aqui ele está falando de como que é organizado o computador. Uma primeira representação, que é essa daqui, que é quando eu só tenho um processador, ele é classificado isso daí como SISD, que é o nome que está aqui, que é uma única instrução, um único dado. E seria isso aqui. Aqui eu tenho um computador, nessa imagem, né? Onde dentro do processador eu tenho esses dois elementos aqui. Então o processador é esses dois elementos mais internos. Esse daqui é o CPU. Dentro do processador ainda, que é a unidade de processamento, que é o PU, eu tenho a unidade de controle que passa as tarefas para a unidade de processamento. A unidade de processamento se comunica com a memória, né, com a unidade de memória, e vai fazer a sua tarefa. Por isso que aqui é um processador só. Essa segunda arquitetura aqui, que é o SIMD, no SIMD eu posso ter algo desse tipo aqui, ó, que é a segunda arquitetura, que é o número 4 lá, ó, na sequência aqui, que é a última arquitetura que a gente vai ver. Nessa representação, eu tenho uma unidade de controle, então o processador seria tudo isso daqui, né? Toda essa representação mais interna aqui é a minha CPU.
A unidade de controle é quem passa as tarefas para a unidade de processamento. Então, eu tenho uma unidade de controle passando para várias unidades de processamento as várias tarefas que precisam ser feitas. E cada processador vai se conectar aqui, acessar a sua memória local, né? LM de memória local, local memory. Já no outro tipo aqui, MIMD, aí eu tenho múltiplas instruções e múltiplos dados, né? Que são daí esses dois tipos aqui, ó. MIMD, com memória compartilhada e com memória distribuída. Nessa primeira representação aqui com memória compartilhada, é como se eu tivesse aqui, esse é um processador, aqui eu tenho outro processador, aqui eu tenho outro processador. E cada um desses processadores compartilha a memória, ou seja, essa memória aqui pode ser acessada por qualquer um desses processadores. Então, esse processador em amarelo pode acessar todo esse pedaço da memória em amarelo. O outro processador aqui embaixo também pode acessar essa memória compartilhada, né? Então, por isso que é MIMD aí, múltiplas instruções, múltiplos dados com memória compartilhada. Ou eu posso ter a última representação, que é com memória distribuída. Quando fala memória distribuída, quer dizer que você precisa de uma rede para acessar, né? Só que aqui também, ó, eu vou ter um processador, aqui eu tenho outro processador, e aí vai. Só que esse processador aqui em cima pode estar acessando o dado da memória aqui de baixo, né? Então, ele está acessando, como eu tenho aqui um computador com memória distribuída, ele acessa a memória de outro processador. Inicialmente, eu tenho essas 4 representações aqui. Mas daí a gente vai entrar em detalhe em cada uma desses 4 números aí, dessas 4 representações. Então, ó, só uma outra representação aqui, que é do multiprocessador. Então, aqui, ó, cada Czinho é um processador, né? E você pode ter uma memória compartilhada. Ou eu posso ter um multicomputador, como se fosse vários processadores usando um tipo de rede aí, por exemplo, uma interconexão, pode ser um barramento mesmo, para fazer algum trabalho que pode ser feito em paralelo. Ou você tem aqui um sistema distribuído, né, onde o C+, aí, ó, é um sistema completo, né, é um computador como um todo, né, que seria, por exemplo, eu usar aqui, se eu estivesse usando o computador de vocês, para rodar um código aqui no meu computador para tentar descobrir a senha por força bruta. Então, aí eu estaria usando isso daqui por meio da internet, aí, com o poder de processamento do computador de vocês, né? Então, cada uma daqueles 4 números aí, ó, tem uma arquitetura, né? Que aí são esses nomes aqui, ó. A primeira que a gente vai ver, multiprocessador simétrico, depois acesso uniforme à memória, cluster e os 2 últimos aqui, vetorial e matricial, né? Então, no SMP, né, o nome aí, SMP, vem de multiprocessador simétrico, né? Quando você fala aí de simetria, ela tem o rosto simétrico, quer dizer que o lado direito é igual ao lado esquerdo, né? Então, o SMP, multiprocessador simétrico, só que essa simetria no SMP tem a ver com o tempo de acesso dos processadores, né? Então, o tempo de acesso dos processadores para a memória é igual. Então, aqui eu tenho uma representação desse SMP, onde eu tenho aqui, ó, um processador. Esse processador pode ter uma cache level 1, aqui um outro processador, e aí vai, vários processadores aqui nessa organização. Esses processadores estão ligados por um barramento, ou seja, um canal de dados, um caminho onde passa dados. Você tem a sua memória principal, dispositivos de entrada e saída. Qual que é a ideia da simetria de um multiprocessador simétrico, que é o SMP?
todos os processadores podem acessar a memória aqui embaixo. Só que o tempo para cada um desses processadores acessar a memória é igual. Então, se esse primeiro processador aqui quer acessar a memória RAM, ele vai fazer esse caminho. Se o último processador aqui quer acessar a memória RAM, também vai fazer esse caminho aqui. Só que o tempo que cada processador leva para fazer isso daí é igual, né? Por isso, simetria aí. Como que esse tempo é igual? Porque ele está usando um barramento de tempo compartilhado e não depende, aqui pensando na representação do desenho, esse processador aqui estaria mais longe da memória, né? Mas a arquitetura, o funcionamento do barramento, não importa se ele está mais longe, né? Você vai conseguir acessar essa memória principal aqui na mesma velocidade que esse processador aqui, que a princípio estaria mais perto, consegue acessar. Então, a simetria de um SMP é em relação ao tempo que cada processador demora para acessar a memória principal. Aqui você teria os dispositivos de entrada e saída, né? E eu poderia fazer, por exemplo, o caso de descobrir a senha por força bruta, né? Para descobrir, vamos supor que é uma senha com 4 caracteres, né? O primeiro processador testa de A até F, né? Até tudo F aqui. O segundo processador testa de F até R, até tudo R aqui. E o último processador testa do R até o Z. Ou seja, eu estou fazendo processamento paralelo, né? Se você faz isso em um processador só, você ia demorar muito tempo. Dividir em 3 processadores, faço isso daí de forma mais rápida. Para fazer isso daí, o barramento de tempo compartilhado aí que eu falei que ele usa, acaba tendo a vantagem que esse barramento é simples, né? É fácil de você tratar disso daí, fácil de organizar e gerenciar. O barramento é flexível, flexível quer dizer que se eu quiser adicionar mais um processador aqui, ó, é relativamente fácil, né? O barramento vai conseguir suportar isso daí. E o barramento é confiável no sentido de, se der problema nesse processador aqui, o barramento, o sistema como um todo, continua funcionando de forma normal, né? Só que o SMP tem algumas desvantagens, né? Ele fica limitado pelo barramento, né? Ou seja, se o barramento não for da mesma capacidade, vamos dizer assim, que os processadores aqui, você vai ter problema na transmissão, né? Então, a velocidade do barramento também influencia nisso daí. Cada processador tem que ter a sua cache local, então por isso que ele está representado aqui, cache level 1, level 2, e ter essa cache local faz com que cause um outro problema maior aqui, que é o problema de coerência de cache. Vou até sair aqui para rabiscar esse problema da coerência de cache. Vamos supor aqui, ó, para falar desse problema de coerência de cache, vamos supor que eu tenho um ABCD aqui na memória principal, está armazenado aqui na memória, e esse processador aqui quer acessar o A, né? Então ele acessa o AB, quando ele vai acessar, ele vai trazer o AB para a memória cache dele. Então o AB está armazenado nessa cache local desse processador que está acessando. Aí esse processador aqui deseja alterar o valor do azão, né? Então ele está acessando o dado azão, só que agora ele quer alterar. Vai lá e muda o dado para azinho. Alterou de azão para azinho, o B manteve o mesmo. Se, ao mesmo tempo, esse processador quiser acessar o mesmo dado, né, supondo aí que ele não é um dado de exclusão mútua, né, o azão e o Bzão aí podem ser acessados ao mesmo tempo, esse processador vai vir aqui, vai pegar o dado do AB, né? Na hora que ele pegar o dado do AB, ele vai trazer a memória local dele, que é a cache level 1. Quando ele faz isso daí, você já tem problema, né? Por quê?
esse processador aqui pegou o dado azão e já mudou para azinho, né? E esse outro aqui pegou o azão, que já estaria desatualizado, né, porque ele deveria ser azinho, e leu e pode querer alterar o azão aqui. Nesse caso, ele pode querer alterar para 2 azinhos, né? Então aí você já tem problema. Essa é a ideia do problema de coerência de cache, porque eu tenho cópias dos valores, né? Então eu tenho o azão aqui, eu tenho o azinho aqui e teria um azão aqui também. Só que esse azão aqui já estaria desatualizado, né? Eu teria que manter essas cópias e fazer como se fosse um controle de versão em cima desses dados para não ter esse problema de coerência de cache, né? Que é um dos problemas do barramento aí. Então, com essa organização aqui, já dá para montar um processador que vai ajudar a fazer o processamento, né? Por mais que você tenha essas desvantagens aqui, você já consegue melhorar o processamento de algumas tarefas, né? Quando fala processamento paralelo, quer dizer, é como se você pegar, eu tenho uma tarefa para fazer. Se você faz essa tarefa uma pessoa só, você vai demorar um tempo. Se você consegue pegar essa tarefa e dividir entre 2 pessoas para fazer isso daí, o seu tempo vai diminuir, né? Então, por isso que o processamento paralelo ajuda na hora de executar algumas tarefas. A segunda arquitetura aí, outra coisa aqui, estou falando, tem que executar uma coisa nesse processador, executar uma coisa aqui. Pela fala, executar alguma coisa, né? Às vezes parece que não tem relação com o sistema operacional, né? Só que executar alguma coisa aqui, ao mesmo tempo que eu estou executando outra coisa aqui, quer dizer que o sistema operacional precisa escalonar, escolher qual dos processos que vai executar nesse, qual dos processos que vai executar nesse, qual dos processos que vai executar nesse. Então, o escalonamento, que é aquele lá, pensa, a hora que você dá o Ctrl Alt Del aí no computador de vocês, 100 processos, 120 processos. Se é um processador só, ele tem que escolher um desses. 120 processos, voltando, 120 processos. Se é um processador só, ele tem que escolher um processo para executar no processador. Se tem 3 processadores, que é esse exemplo aqui, você tem que escolher 3 processos, cada processo vai para um desses processadores. Então dá bem mais trabalho para o sistema operacional fazer isso daí, né? Isso falando só no escalonamento. Cada processo nesses processadores aqui está usando a memória, pode estar acessando dispositivos de entrada e saída, e aí vai, né? A hora que eu estou explicando isso daqui, às vezes nem é comentado coisas relacionadas ao sistema operacional, mas é como se tivesse implícito. Eu estou executando alguma coisa aqui no processador, tem que ter o sistema operacional para gerenciar isso, certo? Por isso que entra essa parte aí, mais puxando um pouquinho para a arquitetura. Segunda forma de organizar aqui um computador é o NUMA, né? Acesso não uniforme à memória. No SMP, eu coloquei lá que era igual. Aqui, então, algo que é não uniforme, quer dizer que é diferente, né? Acesso não uniforme à memória. Quer dizer que o tempo de acesso de um processador para a memória vai depender de que posição da memória que você está acessando. Então, aqui você já tem uma organização diferente, onde eu tenho nessa representação aqui, ó, é um computador, um outro computador aqui e um terceiro aqui embaixo. Só que esses computadores pode ser aqui formado por vários processadores, por isso que tem os 3 pontinhos, mesma coisa aqui e aqui. Só que esses 3 computadores estariam ligados por uma rede, né, por algum tipo de conexão, e esse processador, vou até marcar em amarelo, esse processador aqui em cima pode estar fazendo uma tarefa e precisar de um dado
que está em uma memória cache aqui no outro computador. Né? Então aí, para esse processador acessar a memória aqui, a cache aqui de baixo, vai demorar bem mais tempo do que se ele precisar acessar a memória principal dele aqui. Por isso que vem o termo não uniforme, quer dizer que os tempos aí, no caso, são diferentes para cada processador e para cada região da memória. Então, nessa organização que é o NUMA, né, acesso não uniforme à memória, eu vou ter uma sequência de acessos que vai ser essa daqui, ó. Então, primeiro, aqui. Vamos supor que esse processador quer fazer alguma coisa. Primeiro ele vai buscar na cache level 1 dele. Não está na level 1, ele vai buscar depois na cache level 2, ainda local. Ou seja, ainda dentro do computador dele. Não está na level 2, vai na memória principal local. Vai vir aqui. Não está na memória principal, usa entrada e saída, ou seja, usa o acesso à rede, algum tipo de rede, para buscar isso daí e enviar uma solicitação para outro computador. Por exemplo, pode mandar uma solicitação para cá, e essa solicitação pode ser repassada aqui para cache de algum processador, né? Enviada a cache de outro computador aí. Então isso daí faz com que você consiga acessar outras memórias de outros computadores. Só que, de novo, esse tempo é diferente. Era para ser diferente isso daqui. Diferente. Aqui ó, ele fala NUMA, que é a arquitetura, só que nessa representação aqui ele ainda fala CC NUMA. Né? O CC é lá daquele problema do coerente de cache, que era o AB, que mudou para Azinho e Bzão, e muda para Azinho, Azinho, e dá problema. Né? Com acesso não uniforme à memória, isso daí, essa coerência de cache não existe. Esse problema não vai existir. Porque eu consigo tratar disso daí nessa arquitetura NUMA. Então, eu consigo cuidar disso daí em relação a esse problema do coerência de cache. Né? E é uma alternativa para o SMP. Ou seja, eu consigo usar uma arquitetura dessa daqui para resolver problemas complexos também. Vamos supor que eu quero... o mesmo exemplo do descobrir a senha por força bruta, eu consigo fazer desse jeito. O que vai mudar é que os programas, o que eu quero testar, ele pode estar ou nessas memórias aqui, ou pode estar numa outra memória aqui, ou aqui, em computadores diferentes. E esse computador 2 aqui, esse computador 1 e o 3 pode acessar qualquer local dessa memória. Né? Só que vai depender aí do tempo, porque você depende da rede, né? Você depende da conexão, da forma como que você vai conectar esses 3 computadores. Né? Então, ele acaba sendo mais eficiente o NUMA, né? Só que você pode ter problema quando você tem muitos acessos à memória remota. Ou seja, rabiscar de amarelo aqui de novo, em cima desse monte de rabisco. Supor, esse processador aqui, se toda vez que esse processador precisar fazer alguma coisa, ele usar a rede para chegar no outro computador e acessar a memória aqui, então o computador 2 estaria acessando a memória do computador 3. Se toda vez ele precisar fazer isso daí, ele vai perder muito tempo, né? Porque você está acessando a memória remota, está usando entrada e saída, então vai perder tempo, e isso acaba sendo uma desvantagem aí. E é uma forma de você executar coisas em paralelo também. Né? É um outro formato que dá para utilizar nos computadores. Tem um outro material aqui, como eu falo aí que a aula é mais relacionada à arquitetura, só para mostrar umas organizações mais atuais aqui, ó, tem uma representação no material que eu dou aula de arquitetura, de computadores mais novos aqui, ó. Por exemplo, um ARM, o processador para embarcado. Né?
ARM MP Core. Então, seria uma representação desse tipo aqui, ó, que é o ARM. Então, eu tenho um processador, os vários núcleos do processador, a cache level 1, que é essa daqui. Aqui ela está dividida, então L1D e L1I. Isso aqui é um I. Quer dizer, cache level 1 está dividida em duas partes, uma parte é para dados, outra parte é para instrução. A cache level 2, nesse processador ARM aí, é separada, então é como se ela fosse fora do processador. Depois eu tenho a memória principal, dispositivos de entrada e saída. Né? Isso, esse ARM. Quando você pega esse Opteron, aqui deve ter visto alguma coisa desse AMD aí, ó, você tem uma representação diferente. Ó. Então, eu tenho núcleo, cache level 1 e a level 2 aqui, ó, é dedicada. O que quer dizer level 1, 2 dedicada? Aqui, a level 2 era para todos os núcleos. Aqui eu tenho uma level 2 só para esse núcleo. Uma level 2 aqui só para esse núcleo. Então, é exclusiva para esse núcleo aqui. Por isso, dedicada, exclusiva. Em um Core Duo, né, uma outra representação aqui aí da Intel, você tem uma representação desse tipo. Ó. Núcleo, level 1, agora mudou. Agora cache level 2 é compartilhada. Ou seja, a cache level 2 no Core 2 aqui, ó, no Core Duo, né? No Core Duo, a cache level 2 é compartilhada entre todos os núcleos, ou seja, todos os núcleos podem acessar esse pedacinho em amarelo aqui, ó. Então, por isso, level 2 compartilhada. E o último exemplo aqui, ó, um i7, aí já tem um nível a mais, ó. Você tem um cache level 3, ou seja, você tem 3 níveis de memória cache, sendo nível 1 e nível 2 exclusivo para cada núcleo, ou seja, esses dois aqui, ó, L1D, L1I e L2 do i7, que é esse daqui, esses dois aqui em vermelho, só o núcleo 1 que acessa isso daí. Agora, esse level 3 pode ser acessado, como ele é compartilhado, pode ser acessado por todos os núcleos do processador. Então, isso daqui, dependendo da organização aí, vai fazer com que você tenha uma execução mais rápida, porque você tem mais níveis de memória cache, a informação vai estar mais próxima do processador, é como se você tivesse um pouquinho a mais de memória, né? Por mais que é pouco, mas você acaba tendo mais memória mais próxima do processador. Então, aqui só algumas representações aí mais avançadas, né? Pensando aí até nas gerações dos processadores, né? Se você pegar só o i7, aí a hora que você pega algumas gerações do i7, muda um pouco essa organização aqui, mas além de mudar a organização, outras características relacionadas à execução das instruções, das tarefas no processador vai mudar. Por isso que diferencia de uma geração para outra quando você pega um processador. Né? Você pega lá uma geração mais baixa, ele vai ter algumas características, não vai ter algumas características deles, que uma geração mais alta pode ter. Por isso que tem algumas gerações aí que você consegue, ver que essa geração é melhor do que a outra, e aí por diante. Né? Só para mostrar essa representação que aí, aqui, lá, puxando aí mais para a arquitetura, mas que tem a ver com a execução. Né? E tem ainda, passou os dois primeiros, né, que é dessas primeiras representações aqui. Cadê? Ah, eu apaguei, né? Aqui. A gente viu aqui, ó, o SMP, que é o 1, e esse é o 2. Né? Aí tem mais cluster, esses dois aqui, ó, esse é o 3, e esse é o 4, que acaba sendo, juntando os dois ali, vendo os dois de uma vez só. Né? Então, essas organizações aqui do SMP, é sempre, por mais que fala, tem um processador, outro processador aqui, está executando uma tarefa, precisa acessar a memória principal, pensando pela fala, pelo
pelo que eu estou explicando, às vezes você não vê o SO junto, né? Você não entende o que o SO está fazendo nessa relação. Mas o SO está ali, ele tem que escalonar para esse elemento, escalonar para cá, ele tem que gerenciar quanto de memória está sendo utilizado pelo processo que está aqui, como que esse processo que está executando aqui vai usar a entrada e saída, e aí por diante. Né? Mesma coisa aqui no NUMA. Esse processo está acessando dispositivo de entrada e saída, que está se comunicando lá com a memória aqui embaixo. Então, quando essa informação voltar, eu tenho que saber que é para esse processador, que não é para outro processador, certo? E aí, ó, tem as outras, o 3 e o 4 lá daqueles números, né? Mas como é a última aula aí, hoje é a penúltima, na verdade, né? Esse 3 e 4 aí fica para finalizar amanhã. Né? Amanhã, que é a nossa última aula, aí finaliza esse 3 e 4 aqui, que é o cluster e o processador vetorial, mas aí ainda tem só comento lá um pouquinho do que seria para frente, né? Aquela sequência que eu sempre coloco, né? A C, o SO, daí tem um finalzinho e só dá uma introduçãozinha lá de redes, né? Vocês acabam tendo junto com o SO aí, né? Só dois, acho que uns 3 slides lá falando um pouquinho de rede, como que é a sua comunicação. Mas vocês já estão vendo isso daí, se não me engano, com o Moreno. Né? Então, fica esse 3 e 4 aí para finalizar amanhã. E aqui. Isso. Descrever como um processo executado em um SMP, multiprocessador simétrico, em uma NUMA, né? Uma arquitetura NUMA, acesso não uniforme à memória. Né? Descrever como funciona isso daí, certo? E é isso. Só finalizar isso daí. Deve ter a mesma quantidade, acho que tinha 8 por aí. Né? Acho que foi 8 na aula, na última. 8, 7, algo assim. Aqui. Eu tenho, ó, a princípio, no 6º semestre. Né? Tem no 6º semestre.